A atual situação financeira do Brasil não vai nada bem, isso todo mundo já sabe. E logo no início do ano, as pessoas estão querendo liquidar as dívidas do ano anterior. Nós viemos às ruas descobrir como as pessoas estão fazendo isso sem sair do seu orçamento. Tudo tá difícil, não tá fácil para ninguém, né? Desde o pobre ao mais rico. Então, assim, a gente está procurando fazer muitas economias, pagar as contas em dia, né, para não ter aquela atraso, depois pagar, vamos dizer, pagar com juros. Então a gente está se preparando melhor para esse ano de 2016 para não ser tão impactante na nossa vida, né? Qual a origem atual dessa crise dessa crise que assola o Brasil? Que nós estamos passando por um momento difícil, né, na economia. Mas qual a origem desse problema? O principal fator, sem sombra de dúvida, é o desequilíbrio das contas públicas do governo federal, né? Então o governo, na prática, gastou mais do que arrecadou e agora tem que buscar mecanismos para cobrir o saldo negativo de suas contas, né? Então isso tem sido o principal fator da crise hoje que o país enfrenta, né? Em 2016, a economia continuará em recessão e assim também inflacionada. E mesmo com o desemprego em alta e salários em queda, fatores que poderiam segurar a inflação, há sinais de que a inflação permanecerá elevada. Essa somatória de fatores é particularmente prejudicial aos mais pobres. E tem mais, se o problema fiscal do governo brasileiro não for resolvido, corremos o risco de uma inflação permanentemente mais elevada, penalizando ainda mais os mais pobres. Normalmente as pessoas já vêm com dívidas desde dezembro, né? Por que as pessoas gastam mais nesse período do ano, Carlos? É porque não, é o período de festas, né? O período que tradicionalmente as pessoas costumam dar presentes, né, pela tradição. Então, participar de festa na empresa, na família, etc. Então isso faz com que normalmente as pessoas acabem gastando mais no mês de dezembro. Eu indico para as pessoas priorizarem os gastos. Por exemplo, como eu quis economizar, eu adquiri um terreno. Foi uma maneira que eu encontrei de fazer um investimento a longo prazo, que depois eu posso estar resgatando, vendendo, ou até mesmo construindo algo. Que a economia brasileira vai mal, todo mundo sabe. Mas a pergunta é, de que forma podemos nos preparar para enfrentar e vencer o desafio de levar o país de volta aos rumos do crescimento? O que é, de fato, pânico e o que é fato na crise do Brasil hoje? O que é fato é que a crise está aí, ela existe, caracterizada pelo aumento dos índices de desemprego, pela redução nas vendas no setor industrial, no comércio, de uma forma geral. E então o fato é que a crise existe. O que não se pode é achar que tudo está perdido, entrar em pânico e não, por exemplo, vislumbrar perspectivas e oportunidades que também surgem nos períodos de crise, né? Eu nunca regrei muito, nunca fui de regrar. Sempre fui estar investindo, mas à medida do possível, se limitando também para não tropeçar muito nas despesas, para você não se atolar. O máximo de economia que eu posso. Se eu vou abastecer, eu procuro o posto mais barato para mim colocar gasolina. Se eu vou fazer compras, eu procuro ver os preços. Então, assim, o máximo que eu puder fazer de economia vai ser melhor para mim e para minha família, né? Bem, eu costumo dizer que é um momento de mudança de comportamento, né? Tanto por parte dos consumidores quanto por parte dos empresários. É o momento de verificar, buscar, pesquisar preços mais baratos, né, mais baixos para o consumidor, mudando mesmo de comportamento. E para o empresário buscar baixar custo, buscar verificar que novos produtos podem estar suprindo determinadas necessidades que a própria crise faz emergir, digamos assim, né?